Tudo ok. Tudo ok? Pode iniciar. Salve galera, boa tarde a todos. Quem for chegando também, vou ver depois que essa live vai ficar gravada, tá? Tem que anunciar aqui que essa live ela foi contemplada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 da SESEC, que é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? Essa live ela vai estar falando sobre o processo criativo de um trabalho autoral que eu tenho nas ruas, que é o Birds Ink Revolution, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui. Essa tela aqui é uma representação, né, de uma dessas pinturas. Tem outras ilustrações aqui também. Quem acompanha ali o meu trabalho de rua conhece, né? Então hoje nós vamos estar falando o que ele representa assim, para mim, como que ele surgiu, como é que foi o processo da criação desse personagem, o porquê que ele surgiu assim para mim, tá? Então é mais ou menos isso. Para iniciar, eu queria dizer que eu comecei a fazer esses pássaros em 2011, tá? No dia 27 de março de 2011. Inclusive essa live nossa quase foi no mesmo dia, né? No dia 27 de março, agora de 2022. Então seria 11 anos já que eu faço esse personagem. E como é que ele surgiu assim para mim, tá? Isso mais de 10 anos atrás. O grafite é muito comum ter estilos, né? Então quando a gente ia no evento de grafite, um mutirão de grafite, era muito comum quando a pessoa, né, fosse te conhecer, né, trocar uma ideia contigo, perguntar qual é o estilo que você faz. E normalmente as pessoas mais faziam letras e personagens, mas sim, dentro das letras também tem outros estilos, como dentro do personagem também tinha outros estilos. E eu sempre gostei de fazer um pouquinho de tudo. E essas perguntas se tornaram algo meio que impertinente para mim, porque parecia que eu tinha que criar um rótulo. Eu tinha que ser um artista que fazia aquilo. Eu tinha que ser um artista que fazia a letra. Ah não, meu estilo é letra with style, né? Letra de style são aquelas letras mais emboladas, tal. Se eu faço personagens, eu faria só personagem realista, ou eu faria personagem só cartoon. Então, meio que nesse processo, eu queria também criar algo que fosse meu, criar um personagem, até mesmo porque antes mesmo de conhecer o grafite, eu já tinha essa vontade, eu sempre fui de criar. No caso, eu criava personagem para histórias de quadrinho, né? Dentro do meu imaginário. Nunca tinha uma história, mas eu criava os personagens, né? E imaginava uma personalidade para aquele personagem. Tinha um personagem que era o surfista, que usava óculos. Aí tinha outro personagem que era o skatista, que tinha a calça larga. Isso dentro do meu imaginário, né? Então sempre foi de mim a criação, de criar um personagem. E eu meio que encontrei isso um pouco no grafite. E ao mesmo tempo que eu estava querendo fazer algo que não me desse um rótulo, né, veio meio que essa ideia de me libertar também de um rótulo. Não ser aquele grafiteiro que faz letra ou só faz personagem. Então, dentro desse conceito, eu fui pensando numa forma de criar algo do zero. Mas mesmo assim, é muito difícil você criar algo do zero. Acho que nem existe, na verdade, a criação. O que existe é você ter que ter alguma base, né, para você começar alguma coisa, né? Como eu já ouvi algumas pessoas falar, você não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada, né? Mas inventaram a bicicleta, né? Então, para você inventar alguma coisa, já tem que partir de algo. E nessa época, eu li um livro que fez muita diferença também, que é O Mundo de Sofia. Esse livro, ele meio que fala um pouco sobre o que é a filosofia, né, através de uma história. E logo no começo do livro, tem uma parte lá que questionava o início de tudo. No caso, o início do universo, né, o Big Bang e tudo mais. Aí isso, quando estava tudo acontecendo naquele momento, eu pensei, vou começar a criar alguma coisa aqui e eu preciso de um start. Eu peguei e fiz um ponto na folha de papel. Aí nesse ponto eu já fiz um círculo em volta, né, como se fosse a explosão, entendeu? Assim, um ponto explodiu e expandiu para um círculo. E eu fiquei observando esse círculo muitas horas, tentando não
fazer algo que eu já conhecesse, né? Vamos pegar uma referência de algo que eu já fazia. Então eu fui pensando, já que eu quero criar um estilo, eu vou tentar fazer as coisas que eu gosto. No caso, quando eu fazia personagem, eu gostava muito de fazer os olhos. E era algo que se destacava. Pô, tá tudo bem? Avisar aqui, galera que tá entrando aqui, ó, nosso amigo Graveto ou Style entrou aqui, ó, Graveto, Monstrona do Lixo. Tem uma galera aqui, o Patrick, acabou de entrar. Lançou agora em a mixtape aí. 5 músicas aí no YouTube. Maneiro, Filhos do Barro também, marcando presença. Valeu, Daniel. Tamo junto. Pessoal, se tiver uma pergunta aí, você, já manda aí pra gente aí. Se tiver alguma curiosidade, né, pode estar mandando aí que a gente vai tentar respondendo também. E é isso aí, galera entrando aqui, interagindo. Bom pra caramba. Patrick aqui, ó, entrou. Maneiro. Rapaziada, sejam bem-vindos, tá? Tô aqui na mediação aqui. É o Lombardi aqui. O Lombardi. É o Lombardi aqui na live, gente. É o Bandinho. É isso aí. Valeu, Johnny. Show. Fica à vontade, pode continuar, irmão. Então, tá falando sobre como que foi o processo inicial, né, para estar fazendo esse passo. Acho que é algo que é importante que para algumas pessoas que querem criar alguma coisa, né, se inspirarem, de repente, na forma que eu trabalhei. Então eu fiz um ponto, e desse ponto eu fiz um círculo, né, já entrei naquela viagem que fosse minha explosão, né, um ponto, um círculo, e pensei, já que eu vou para criar um estilo meu, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Então eu gostava de personagem, e eu fazia os olhos que se destacavam, pelo menos a galera sempre elogiava muito os olhos que eu fazia nos personagens. Então eu falei, o que eu vou fazer tem que ter olho. Então quando eu olhei aquele círculo, eu já imaginei um grupo ocular e fiz um olho. Do círculo eu fiz um olho. Então o começo foi aí, né? Aí eu fiquei tentando maneira agora, o que eu vou fazer com esse olho? Vou fazer uma mulher, vou fazer um homem, o que eu vou fazer? Aí então, dentro dessa minha vontade de não seguir um rótulo, meio que de liberdade, eu pensei na ideia do pássaro, né? E era muito engraçado, porque nessa época eu gostava de desenhar pessoas, letras, estilo 3D, prédios, mas animais eu não tinha desenhado, eu nunca tinha desenhado tipo bichos, animais, isso não fazia parte da minha experiência. Então eu fui, vamos fazer um pássaro aqui da forma mais simples possível, só para simbolizar, fazer dele tipo um ícone. Aí eu fiz uns tracinhos, ver se eu acho aqui um desses. Então eu vou fazer aqui mais ou menos como é que ele era, tá? Então eu fiz um tracinho, né? Vou fazer aqui mais ou menos o círculo, tá? Vou fazer aqui bem rápido. Fazer aqui bem rápido para a galera. Vou estar mostrando. Vou dar uma caneta mais grossa, mas... Tá bom, comecinho, não sei se está dando mais ou menos para ver aqui, ó. Fiz um círculo e imaginei um olho. Claro que eu faço mais sombra, tá, galera? Mas só para ter uma ideia. Então eu fiz isso aqui, ó, só para dar a ideia de um pássaro, né? Fiz um biquinho. Aí desse biquinho eu imaginei umas folhas e fiz meio que o corpinho dele. Ficou meio que ficou quase nessa ideia aqui, ó. Só que o olho era diferente e tal. Aí depois o olho foi ficando mais realista e tal. Então foi assim que ele surgiu. E ele foi mudando, ó. Tipo, esse aqui ele já tem 2 olhos laterais. Tem uma outra viagem, né? Eu já fiz ele com pernas, com braço. Então depois que eu criei ele, eu comecei a ver nele a minha libertação. Não só de rótulo, mas também de expressão. E comecei a fazer ele na rua. E o engraçado também, interessante, é que nesse momento eu comecei a pintar sozinho. Não pintava tanto com os grupos, né? Fui até um pouco criticado na época, que eu só estava pintando sozinho e tal, mas era um autoconhecimento meu mesmo, né? Porque quando a gente pinta com os amigos, tem uma cor para você acompanhar, né? Se o cara está tanto com vermelho, você fazer algo vermelho também. Então não era a minha ideia de liberdade que eu estava procurando nesse personagem, né? Que era o pássaro. Então eu comecei a pintar sozinho, e quando eu ia pintar, eu não ia com o desenho pronto. Eu olhava o local, riscava no papel, começava com um círculo,
um olho, um bico e deixava o resto fluir. Então foi assim que ele surgiu. E com o tempo eu comecei a dar esse nome, né, de Birds in Revolution, com um R assim, né, meio destacado, porque seria a evolução com uma revolução junto, né? Porque nessa época eu já estava pintando bem, eu já me sentia evoluído no grafite, né? Mas não estava satisfeito com aquilo. Tipo assim, eu senti que eu evoluí, mas não estava satisfeito com aquela evolução. Então eu percebi que quando a gente evolui e aquela evolução não está correta, não está satisfeita, o que precisa se fazer? Se fazer uma revolução. Então com isso veio esse conceito do Birds in Revolution, porque ele foi uma revolução, né, na minha fase como artista, né, de estar criando algo autoral, algo meu, né? E ele estava sempre em evolução, que ali era só o início, como eu fiz aqui, mostrei para vocês, era só o início. Tem até alguns outros rabiscos, esse aqui, ó, não sei se dá para entender, mas são dois pássaros de lado que montam uma máscara, ao mesmo tempo tem uma favela em cima. Esse aqui eu pintei até quando eu fui para o Rio, pintar uma tela lá no Rio, mas aí chegou lá, o tema mudou. Então assim, o conceito de pássaro era esse, tipo de liberdade. E uma coisa que era muito interessante também é que quando eu ia para a rua pintar sozinho, eu olhava a parede, sentava na calçada, ficava rabiscando, né? Eu fazia ele naquele local e pintava. E isso influenciou muito na criação dele, porque não era só eu e uma parede, era eu, a parede e todo o local onde eu estava e todas as pessoas que passavam ali. Então tudo isso fazia parte daquela pintura que eu deixava ali. Então daqui a pouco eu vou pegar meu tablet e vou tentar mostrar algumas fotos de grafite. O tablet está com pouca bateria, mas eu vou tentar mostrar aí para vocês entenderem um pouquinho mais. Então cada pássaro, ele para mim, ele foi meio que poético, ele passava uma mensagem, tá? E ele surgiu com uma inspiração na hora e também do local. Eu pensava da onde as pessoas iam ver, quais são as pessoas que circulavam naquele ambiente ali. Então eu vou pegar o tablet aqui agora. Se alguém tiver alguma pergunta, vou pegar o tablet aqui agora e vou estar tentando mostrar para vocês. Salve! Então pessoal, aqui é uma do Facebook, vou te levantar um pouquinho. Ó, esse aqui foi o... Tá legal o enquadramento aí, Lombardi? Esse aqui foi o primeiro, tá? Você viu que ele é bem simples. Eu consigo passar pro lado aqui? Consigo. Ele é bem simples. Ó, tem outro detalhe dele aqui, ó. Ele só usei uma tinta preta, entendeu? Um latex, então ele foi criado também para poder eu fazer com pouco material. Se tivesse pouco material, eu poderia fazer ele com pouco material. Esse aqui eu fiz em 2011, ele ainda está na 7, em breve vai ser renovado. Esse aqui já era um desenho, também ruim de passar aqui. Vou ir passando um pouquinho mais rápido. Esse aqui já tem um estilo mais em 3D, que eu gostava de letra em 3D. Esse aqui eu pintei até com Andinho, foi lá no Santa Rosa, né? E tem meio que uma mensagem, tem uma coroa. A minha ideia aqui era que, tipo assim, a liberdade ela tinha que reinar, ela é importante, tipo assim, é ela que tem que dominar. Então era o meu conceito, né? Tem esse tablet aqui passando esse negócio meio doido. Gente, eu estou errando aqui porque eu estou de ponta cabeça. Esse aqui eu pintei lá em Muriaé. Pô, esse pássaro aqui até é tão importante, porque hoje eu trabalho em Muriaé, dou aula lá em Muriaé, e esse pássaro aqui foi o início disso. Porque eu fui lá na pista, andar de skate, pintei, entendeu? Conheci com a pintura. Eu conheci as pessoas de lá. Aí essas pessoas me apresentaram outras pessoas, essas outras pessoas me apresentaram outras pessoas, e eu já trabalho lá há 3 anos dando aula lá, né?
Só ano passado que não teve pela pandemia. Esse aqui foi em Macaé, tá dando pra ver mais ou menos? Esse eu não gostei muito da pintura não, porque foi um evento em Macaé, foi meio estranho o evento lá. Mas o desenho é muito legal, porque eu tentei reproduzir a lata de spray na cabeça do pássaro. Uma ideia que a arte poderia ser uma armadura. Tipo assim, até que o nome que eu dei foi arte dura. Tipo assim, é uma armadura da arte, que a arte ela nos protege, né? A arte, de certo ponto, ela nos protege. Isso era uma coisa muito pessoal, tá? Mas era mais ou menos essa ideia. Aqui tem um pouco do detalhe, né? Tem muitas fotos. Essa aqui foi no MOF também. Acho que tem outra foto melhor. Esse aqui, ele tem um fone de ouvido. Ele tem um fone de ouvido. E o cabo do fone está ligado no coração dele. Passando de aí que a ideia é assim, ó, escute o seu coração. E muito engraçado que esses pássaros, para mim, muitas vezes eles respondiam perguntas para mim também. Eu pintava, né, depois eu olhava e eu também tinha uma reprodução. E às vezes eu olho um desenho antigo e hoje já tem uma outra leitura daquilo. Então, não é apenas para ser um desenho, não é apenas para ser um grafite. Eu tento fazer dele algo que as pessoas possam pensar, possam puxar alguma coisa positiva. Igual esse aqui eu fiz na escola, Thierry Cardoso, eu dava aula para as crianças. Eu botei semeie, cuide, aí o passarinho tem uma florzinha que é uma latinha de spray. E com o tempo eu fui percebendo também que a missão do pássaro era essa. Aonde eu ia, assim, o pássaro ele tem essa missão, né? Qual a missão do pássaro? É semear, né? Ele come uma fruta, ele vai para um lugar, ele come a fruta, sai comendo aquela semente naturalmente, cai porque ele se alimentou, né? E onde ele caiu aquela semente cresceu as árvores frutíferas em lugares que não tinham. Então eu comecei a perceber que isso era uma missão para mim com grafite, era ir para lugares e deixar, entendeu? Tipo assim, a minha forma de semear, semear arte, ou ali deixar uma semente, né? Como o pássaro fazia, voar e deixar ali a sua arte. Esse aqui também é muito interessante. Acho que eu tenho uma foto melhor. Esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz numa casa que estava abandonada, né? Perto ali do Barão de Amazonas. Eu acho que, não sei se existe. E o que eu fiz? Eu vi esses muros quebrados, uma casa antiga que era para ser algo reformado, algo bonito, estava se despedaçando. Tanto que eu dei o nome desse aqui de Sonho em Caos, né? Sonho em Caos, porque para mim a ideia das nuvens nos meus desenhos, é legal falar isso, as nuvens para mim ela simboliza sonho. Dentro do universo dos meus desenhos, do pássaro, a nuvem traz esse sentido de sonho. E nesse momento aqui, uma coisa que estava acontecendo na minha vida também, e foi natural, eu fiz o desenho, depois eu refleti sobre isso. Os sonhos estavam em caos, estava meio que alguma coisa estava acontecendo de errado, estava se despedaçando de alguma maneira. E foi a leitura desse trabalho aqui, ele é de 2013, gente. Esse aqui é de 2013. Eu vou passar aqui porque tem muito. Essa aqui é uma foto da minha amiga Ellen Correia. Esse aqui nem estava terminado. Esse aqui eu fiz no Casarão dos Artistas. O casarão foi demolido, né? Foi um evento lá com os artistas de lá, um evento de festa mexicana, né? Aí eu fiz esse pássaro aqui, como se fosse uma caveira mexicana, né? Passando a ideia de preconceito mesmo, entendeu? Porque igual a caveira mexicana, a pessoa vê uma caveira mexicana, acha que é algo do mal, mas lá no México eles simbolizam a vida com aquela imagem, né? E a caveira é aquele conceito de todo mundo tem um crânio, todo mundo tem um crânio igual. O crânio não tem dinheiro, não tem cor, não tem tipo de cabelo, não tem gordo, não tem magro, entendeu? É tipo assim, é o ser humano por igual, né? Então eu usei isso aqui nessa referência. Aí entrou mais uma galera aqui. Opa! Salve galera, bem-vindo. Eugênio Souza entrou aqui. Salve Eugênio. Rafa Nicolau entrou aqui.
tentar passar mais rápido. Rapaziada, quiserem fazer pergunta, fique à vontade. A pergunta entrou agora, galera. A live tá falando sobre o processo criativo, tá? Do meu trabalho de grafite na rua, né? Que é o Birds Revolution, que são os pássaros que eu faço, são um pássaro meio que estilizados, porque ele não segue uma linha de... Não é um pardal, não é um periquito, não é uma galinha, entendeu? Não é de uma ave específica. É justamente a ideia de não ter um rótulo. A ideia mesmo de conceito de liberdade é só para ser um ícone, para simbolizar essa liberdade. E eu acho que o grafite é isso. Por exemplo, hoje eu posto muito trabalhos comerciais. Então muita gente que me acompanha talvez nem conhece muito esses pássaros. Por isso que tá legal a gente estar falando. E o trabalho comercial ele é feito assim, tipo comissionado, né? Eu junto com o cliente. Então eu estou fazendo de acordo para o cliente ou para o estabelecimento. E teve uma época que comecei a trabalhar muito. Na época que eu dei aula na prefeitura, esse aqui eu gostei muito também. Esse aqui, ó, Num Canto Triste pela Liberdade, que é um pássaro, né, na gaiola, e essa frase com um duplo sentido, né? Num canto ele está no canto, na gaiola, né? Ou no canto de cantar dele, porque meu avô ele criava muito passarinho. E uma vez eu falei que o passarinho estava triste, falou que tá nada, ele até canta. Se o passarinho está cantando, ele não está triste não. Aí eu fiz essa pintura lá no viaduto. E eu fui só evoluindo os estilos. Ó. Esse aqui, ó, foi lá na rodoviária. Eu já misturei o estilo de letra com pássaro. Então ele foi só evoluindo. Esse aqui nós já vimos. Esse aqui é um outrozinho com fone de ouvido também, com a frase "Seja livre". Meu tablet agora ele desligou. Então vou deixar ele aqui enquanto. Será que tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade aí, galera? Tem alguma pergunta aí? Ainda não, galera. Taca o dedo no aviãozinho aí, manda aí pra galera aí. Compartilha aí para mais pessoas entrarem aí na live, tá? E interagir aí. Elioberto tava aí também. Tá por aí, Elioberto? Dá um salve aí. Salve. Elioberto tá na área. A Bárbara também tá na área. Não sei se tá na área ainda. Inclusive aqui, ó. Canequinha aqui também, ó. Tá do pássaro. Só que é uma lua com pássaro, né? Com pássaro. Então tem gente que não consegue ver aqui. Então o que aconteceu? Teve uma fase que eu estava trabalhando muito com grafite. Aqui, ó, uma pergunta aqui, ó. Pergunta da Thaís. O que é mais desafiador, grafite ou tatuagem? Tatuagem. Aí é tatuagem. Tatuagem é diferente. O grafite ele é livre, né? Você errou, você joga tinta, é efêmero. A arte do grafite ela é efêmera. Você pode pintar, vai descascar, vai apagar. Ele pode descascar, então se fizer algo errado você pode apagar. Já a tatuagem é algo muito mais sério, né? Fica para sempre, né? É algo eterno. E também você está lidando com pele, né? Que é orgânica, cada pessoa tem uma pele diferente, né? Tem uma reação diferente. Então é uma forma de arte, mas também é uma forma de cirurgia. Então é um conceito muito mais difícil. Joana, uma pergunta, já é uma pergunta minha. Aqui é in the house. Aqui é o seguinte, cara, eu vi você fazer várias telas, né, do pássaro, e em relação ao pássaro como obra de arte, você vê que as pessoas aceitam, tem uma aceitação ou procuram compreender, ou as pessoas gostam mais das outras figurativas, de rosto, né, de retrato.
Não, as pessoas gostam mais do figurativo, tá? Mas talvez é porque também falta... eu nunca falei sobre isso que eu estou falando hoje aqui. Então é algo que eu faço na rua, entendeu? O passo, ele não tem a finalidade lucrativa, ele não tem interesse lucrativo, justamente para ser livre. Então por isso às vezes eu posto muito pouco ele aqui. Mas as pessoas gostam, entendem muito mais quando vê algo que ela já conhece, né? Uma imagem, algo que ela já conhece, que ela já reconhece, ela gosta. E o passo é algo novo. Então, para ela gostar, ela tem que conhecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Já tive algumas telas que eu consegui vender, né? Para as pessoas que entendiam esse conceito, né? Que entenderam o conceito do pássaro, compraram algumas obras. Embora eu não pintei essas obras com intenção de vender. Foi apenas um momento de pintura, que a gente já teve o convite de expor, né, em alguns lugares, né? Então a gente pegou e fez essas pinturas. Então, para mim, às vezes, em termos de trabalhar com arte, é um problema, porque esse pássaro, para mim, ele tem essa essência de ser algo sem fim lucrativo. Igual vou contar uma história aqui, né, que tem a ver, é muito interessante. Eu comecei a fazer esses pássaros na rua. Aí eu também fazia trabalhos comerciais, né, quarto, essas coisas do tipo. Teve uma pessoa que falou: eu quero que você faça um grafite aqui no meu quarto. Quanto que você cobra e tal, não sei o que. Aí deu o valor lá na época, não lembro que foi o valor. Aí ela falou: só que eu quero que você faça esse pássaro seu, só que eu quero ele rosa, com um lacinho na cabeça, né? Ela falou dessa forma, né? Aí depois daquilo eu dei um choque assim, fiquei assim, aí eu pensei, aí falei: cara, não tem como eu fazer não, né? Não tem como fazer não, porque eu percebi que o pássaro para mim era muito mais importante do que um trabalho, entendeu? Era a minha ideia de liberdade, e eu não estava tendo a ideia de liberdade tentando no quarto dela, era dizendo a cor, dizendo, né, qual laço que ia ter. Então, alguns lugares, poucos lugares fechados, sem ser na rua, que eu fiz o pássaro, tirando dela, né, foram lugares que me deram realmente liberdade, entendeu? As pessoas chegaram assim: eu quero um grafite seu aqui, eu gosto do seu grafite, eu acompanho na rua, eu gosto do seu grafite, eu quero uma arte sua aqui. A pessoa não chegou para mim falando... Eu acho que esse deveria ser a forma mais correta, né, de acontecer, mas é muito raro, infelizmente, é muito raro de acontecer. Quero que você faça uma arte aqui, quanto que é? Eu falei: X, você é livre, pode fazer o que, né? Eu confio, eu já vi seus trabalhos, não teve um trabalho que eu não gostei, então você pode fazer um trabalho aqui. E eu peguei e me senti à vontade de fazer o pássaro, mas mesmo se eu não me sentisse à vontade de fazer o pássaro também, eu não faria não, entendeu? Então, tipo assim, aconteceu poucas vezes isso, e as pessoas que me deram essa chance, eu sou muito feliz, entendeu? Por isso. Então, isso acontece muito, né? As pessoas chegam, bem comum, as pessoas chegam para você: oi, beleza, cara, conheci seu trabalho e tal, acho lindo, gosto muito do seu trabalho, do seu grafite, queria que você fizesse um grafite aqui no meu estabelecimento. Show, legal, mas eu quero que você faça pipirim e pararã. Então, tipo assim, como que a pessoa gosta do nosso trabalho, né? E está dizendo o que ela quer fazer, se nós somos artistas. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Graveto. Mister, estou observando esta tela de fundo. Esse passo lembra minha tatuagem que você fez. Muito legal saber da história. Aí, ó. Isso aí. O Graveto, e tem uma tatuagem do pássaro. É o único que tem. Que isso, hein? Tá com moral, né, negócio? Eu, igual, tô na tatuagem, eu não tenho o desenho dos pássaros na tatuagem. Muitas pessoas, né, tipo, pensam: por que você não faz seus pássaros na tatuagem? Até hoje eu não senti vontade, não. O Graveto, ele estava sempre comigo lá no ateliê lá que eu tinha, no ateliê Casa 17, me ajudava lá, né, arrumação, limpeza, fazia evento. Ele era meu mestre de cerimônia. Aí tava lá: vamos fazer essa parada aqui. Aí nós fizemos essa tatuagem nele.
Pô, é uma satisfação, né? Uma satisfação. Thaís Tostes também acabou de entrar aqui. E aí, Thaís, tudo bom? Galera entrando aqui. Vai mandando aviãozinho aí, galera. Pode dar uma divulgada. Aí é isso, né? Tipo, as pessoas nos convidam, falam que gostam do nosso trabalho, né? Nossa arte, mas ao mesmo tempo elas não querem a nossa arte, porque elas querem dizer o que você vai fazer. Então, na verdade, ela não quer a sua arte, ela quer a sua forma de operar, né? Ela quer fazer a arte, mas é você que vai construir, né? Então é um negócio até meio complicado. Então, por isso que eu senti essa necessidade de dividir o que era o trabalho comercial para o que era o trabalho de rua. Outra pergunta aqui do Arthur. Arthur, você acredita que hoje em dia o pássaro ele é visto, ele é contemplado pela sociedade mais por sua característica estética ou pela representatividade ou pelos dois? Bacana a pergunta. Então, eu já tive alguns relatos que mexeram comigo, por exemplo. Quem conhece mais tempo sabe que eu andava de skate, né? Estou falando de skate, aí sempre tinha uma pessoa que me conhecia do de skate, sabia que fazia grafite, e uma pessoa que, cara, mano, eu tava meio mal, tava meio na velha, no negócio do trabalho, aí eu tava no ônibus, eu passei e vi o seu desenho do pássaro, e tava a frase lá no balão, seja livre. Cara, aquilo me transformou, entendeu? Eu tava agoniado e tal, me transformou. Até, inclusive, ele até saiu do trabalho lá, montou uma marca de roupa, me chamou para fazer parte. Eu não cheguei a fazer não deu continuidade não. Mas, assim, foi uma pessoa que chegou para mim e falou. Mas tem muita gente que a gente nem sabe, como esse pássaro da 7 de setembro, um dos primeiros que eu fiz, que é ele saindo da gaiola. Tem uma gaiola, né? Ele sai da gaiola e tem um balão escrito Trilório e tal. Um dos primeiros também, em 2011. Tem um amigo meu, o Rian, eu encontrei com ele esse dia, ele falou, cara, eu passo ali direto com a minha filha, né? Essa filha dele é pequenininha, né? Bem pequenininha. Ela chegou assim, olhou, Sarim, papai, Sarim. Tipo assim, caraca, ela entendeu o pássaro, e às vezes tem gente que não entende, tem gente que não vê o pássaro, tem gente que só vê o olho, como já aconteceu. Uma pessoa que eu trabalhei, foi minha vice-presidente e tal, me perguntou, o que é esses olhões que você faz na rua? Eu falei, olhões? Não, aí eu peguei e mostrei o desenho e tal. Não, isso aqui é um pássaro. Só que eu faço ele com os olhos bem grandes, porque é para simbolizar o meu foco. Que tem isso também, né? Ele sempre tem um balão e o olhar, eu consigo, através do olhar, eu consigo dar uma expressão para ele. Eu consigo jogar um pouco de um efeito de triste, de feliz, de surpreso. Pelo menos eu estou sempre tentando, né, tá fazendo isso. E de acordo com onde ele olha e o que ele está dizendo no balão pode fazer também a diferença. Só que as pessoas não estão muito acostumadas a parar para apreciar ou para tentar entender. Mas eu acredito que algumas pessoas, sim, como o Arthur perguntou aí, vai pela mensagem, né? Outras vão pela estética, alguns pelos dois, né? E alguns pelos dois. Solta aí mais uma pergunta aí, galera. A galera tá aqui, ó, tá. Nós estamos em quanto tempo aí? Tá assistindo. Nós temos agora 20 minutos. Tem bastante tempo, pra gente concluir, né? Gabriel Carvalho, músico, entrou aqui, ó. Vou aproveitar, nós botamos essa tela aqui, enquanto alguém não faz uma pergunta, eu estou pensando em fazer um leilão dessa tela aqui. Eu estou a fim de mandar essa tela aqui para alguém, tá? Aí eu vou, no próximo postagem aí, eu vou estar explicando. De repente eu vou fazer um leilão e vou botar um leilão com um valor inicial de R$1. É para poder alguém realmente levar, entendeu? É para alguém levar. É para qualquer pessoa que tiver interesse poder começar a dar um lance. Então, se você estiver afim, tiver interesse nisso aí, você fica ligado aí no meu perfil, entendeu? E essa semana aí
segunda, terça-feira eu vou estar fazendo algo desse tipo. E como eu falei, se alguém quiser fazer que eu faça um pássaro no seu quarto, eu não faço, entendeu? É só na rua mesmo. Esse conceito de não ser um fins lucrativo. Até porque quando eu comecei a fazer grafite, grafite era o meu hobby, né? Pintava com os amigos no final de semana, sábado, domingo, saía para pintar, era o meu lazer, era o meu hobby. E o grafite se tornou meu trabalho. Então eu comecei a pintar para os outros, não pintava mais para mim. Eu estava sempre fazendo uma pintura para fulano, para ciclano, beltrano. E isso comecei a me saturar um pouco. Eu não estava mais tendo uma liberdade de arte. Então foi aí que eu me apeguei um pouco aos pássaros, a fazer ele na rua. Nos primeiros anos eu fiz bastante. Não fiz só em Campos, ele já foi para vários lugares. Inclusive, quando fui selecionado para o CUFA Global Week, isso foi em 2015, que eu tive que pintar uma tela, né, lá em Madureira, tive que pintar uma tela, e essa tela ela foi exposta em Nova York, né, na sede da ONU em Nova York. E eu fiz uma tela, eu fiz uma mulher, né, eu sei que é uma aula que as pessoas chamam a atenção, né, e ao mesmo tempo da mulher eu fiz o pássaro, e o olho da mulher também era o olho do pássaro, que ficou muito bom. Inclusive, a irmã dessa tela que eu fiz vai estar exposta agora no Palácio da Cultura, vai ser? Palácio da Cultura. Palácio da Cultura, acho que é sexta... Dia 28 começa, eu acho. Começa quinta-feira? Começa quinta-feira, isso. Então começa quinta-feira, 2 da tarde, se não me engano. Vai ser quinta, sexta e sábado, então. 3 dias. Lá vai ter outras relações também, vai ter telas de outras pessoas, obras de outras pessoas. Então essa minha tela vai estar lá. Então é legal até. Quem quiser entender um pouco mais pode ir lá, dar uma olhada, dar uma apreciada nessa obra, que chama A Entrega. Inclusive, nas minhas postagens anteriores aqui no feed, tem um processo organizando ela, dando um retoque. Então, depois que acabar a live, aí você pode dar uma conferida também. GLD Skate entrou aqui, Vinição também. Opa, bem-vindo, galera, beleza? A galera tá entrando aí, tá? Johnny, uma pergunta aqui que é pertinente, eu faço essa pergunta às vezes para todos os artistas, para irmãos artistas. Como que você vê o público nessa questão artística, de conscientização do consumo da arte, uma vez que algumas pessoas pensam que a arte é algo inacessível, que é algo tipo, vou comprar uma obra de arte porque uma obra de arte é muito cara, ou ela não dá o devido valor a uma obra de arte, e você estipula um valor para sua peça e a pessoa acha que de repente comprar um iPhone é melhor do que investir numa obra de arte. Como é que você vê essa relação? E como você é tatuador também, o valor que as pessoas dão à arte da tatu enquanto estética e o valor que elas não dão à arte enquanto obra de arte. Eu observo assim, eu acho que o fato de a gente estar no interior, né, do estado do Rio, né, pode influenciar, porque em muitos lugares eu observo que não tem essa cultura, né? Mas as pessoas são muito assim mesmo, as pessoas não veem a arte como investimento, né? E a arte é um investimento. Se você acompanha o trabalho de um artista que já está aí há muito tempo, fazendo trabalhos há muito tempo, você vai adquirir uma obra dele hoje, talvez daqui a 5 anos, esse cara esteja muito mais além. E aquela obra que você comprou, que valia X, agora ela vale 3X. Então as pessoas que têm essa cultura entendem isso e compram arte sabendo disso. Porque a arte você pode não querer vender, mas você pode adquirir
também, né, ela pode ser vendida. Ou se uma pessoa tem uma aquisição um pouco maior, é uma forma de status também para o seu local, né? Além de estar decorando, né? Ou a mensagem que aquela obra pode passar, ou o que ela representa também para você. Então, essa é uma cultura que não acontece muito aqui por perto da gente, né? Não acontece muito. E a tatuagem dentro do cenário assim, de mercado de arte, eu vejo que é o que as pessoas mais valorizam. Mesmo a pessoa que não tem dinheiro, se ela quer, ela paga. Ela paga para fazer uma tatuagem. Não estou aqui falando que a tatuagem não merece o valor, merece algo que você faz que fica para sempre, né? Mas é diferente de um quadro, por exemplo, como falei. A pessoa não pode vender a tatuagem dela. Então, no máximo, ela ganha status. Eu tenho a tatuagem de um artista tal, né? O cara hoje o tatuador não está na Noruega, por exemplo. Um status, que as pessoas gostam muito disso. Mas não pode passar, né? Aquilo é seu. E já uma obra de arte, o valor dela pode ser infinito. Nunca se sabe. Então é uma forma de aposta, né? Uma forma de investimento. E as pessoas não conseguem observar isso como investimento. É o que eu acho. Isso aí. Estamos caminhando para os 10 minutos finais, tá, galera? Essa live aí, ela foi contemplada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 da SESEC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? Através aí do Johnny Mr. Bode, que tá fazendo essa live aqui no Estúdio Criativo. E galera, perguntas, façam aí perguntas. Eu vou até olhar aqui, né? Sim, mais uma coisa que está faltando. O Graveto compartilhou aqui que o rap passa uma dificuldade semelhante por estar no interior. É difícil conseguir espaço. Isso é muito complicado, né? Eu posso aqui aproveitar esse tempo e vou citar alguns exemplos de coisas que já aconteceram comigo, né? Talvez é legal falar em termos de trabalho, em termos de valorização. Inclusive, ontem encontrei com um amigo, ele me falou que tinha me indicado para uma pessoa, que era de uma escola e tal, né? Aí eu me lembrei dessa situação, né? Que foi com essa pessoa. É assim, ó. Era uma escola e tal, né? Algo público. Aí tinha um muro, eles reformaram a escola, mas tinha um muro que não deu para reformar, o muro estava feio, né? O muro estava assim, sem pintar, sem pintar, né? O muro estava sem pintar, não levou. Aí a pessoa teve assim, a brilhante ideia, vou chamar um grafiteiro para fazer um grafite aqui, que a parede vai ficar bonita. Porque grande parte das pessoas tem esse pensamento, que o grafite melhora numa parede. Porque a gente sai na rua, né, a gente pinta uma parede que está caindo, a gente pinta e realmente ela fica bonita, né? Realmente fica. Só que a pessoa que me chamou, né, para fazer esse grafite, ela imaginou que o custo financeiro para se fazer o grafite seria mais barato do que pintar a parede. Sendo que para fazer um grafite legal, teria que pintar a parede. Na rua nós fazemos com sobras de tinta e tal, a gente só faz para tirar foto e tal, né? É um processo diferente. Então, isso já aconteceu comigo muitas vezes. A pessoa vê um muro feio, alguma coisa do tipo, ela não tem condições de reformar o muro e quer fazer um grafite. Então você vê como que é o pensamento de valor, né, de um trabalho do grafite. E hoje a tinta de spray ela é muito cara. A tinta de spray hoje está R$29 uma lata. E a lata pinta aí em média 1 metro quadrado. Então
Esse dia fizeram um convite, pessoa até minha amiga e tal, né? Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Pedi para fazer uma pintura lá na escola e tal, mas era 12 metros quadrados. Só uma lata aí por 12, daria 12 latas, 12 de 30, daria 360 reais. Mas lá não tinha recurso nenhum. Aí é muito complicado, entendeu? E é isso. E a gente que está pintando na rua, não só eu, como qualquer grafiteiro que você conhece aí, da galera aí, da nossa CRIO, Dona Barones, CRIO, né? Cara, vocês têm que valorizar muito, porque nós estamos gastando dinheiro para pintar a cidade. E a cidade em termo financeiro, não retorna isso para a gente. E ainda acha que a gente tem de sobra, né? Então é muitas situações, como já aconteceu, uma produtora de eventos, eu organizava eventos aí de food truck, essas coisas, entendeu? Pô, organizou um evento, tinha patrocínio de tudo, qualquer lugar, né? Tinha cachê para as bandas, né? Tinha os patrocinadores lá da cerveja. Aí chegou pra gente que tinha uma área lá que podia ser pintada. Chegou pra gente e falou: vamos lá fazer um grafite lá no evento, né? Aí falou: pô, vem a tinta então, né? Vem pelo menos a tinta, né? E liberdade, né? Também não dá pra pedir a tinta e falar que vai fazer a logo do cara, né? Que também acontece. Aí a pessoa falou nada, não respondeu, e depois ainda reclamou, questionou, falou: você tá cheio de tinta em casa, você não quer ir lá pintar no meu evento? Pô, cara, e é uma produtora, entendeu? É uma produtora que, né, se dizia viver de arte, que se diz ajudar os artistas. Na verdade, ela usufrui dos artistas. Na verdade, deveria ter uma consciência de que o trabalho do artista vale tanto quanto dela, né? Exatamente. Ele não tem essa consciência. Como qualquer outro lá, como o cara da música, como o pessoal que montou, né? O cara que instalou o som. Tudo ninguém pede graça, mas o artista, ela acha que o artista precisa de divulgação. As pessoas acham que o artista precisa de divulgação e o artista pode conseguir sem pagar, né? Então elas acabam deixando o pensamento de último plano. Esse negócio de divulgação não rola não, galera. Ninguém paga a conta com divulgação não. Eu, por exemplo, não pago conta. Os boletos chegam todo mês, né, Johnny? Johnny também, os boletos chegam todo mês e a gente não paga com divulgação. A gente não pode ir na Ampla, não pode ir lá na Água do Paraíba pagar boleto com a divulgação do evento. Vou fazer um grafite, vou botar o nome Água do Paraíba. Você quita meu boleto. Não rola. Não dá. Então as pessoas têm que ter essa consciência de não, já avisando logo, de não convidar artista para fazer pintura ao vivo em evento sem pagar cachê. Primeira coisa que você deve perguntar ao artista é quanto é o cachê do artista para ele pintar ao vivo. Porque se você contratar um músico, uma banda, você vai pagar o cachê da banda. Se você contratar qualquer outro profissional para trabalhar no seu evento, você vai ter que pagar o cachê ao profissional. E o artista visual é a mesma coisa. Se ele sai de casa e gasta o material dele, ele tem que receber. E eu não posso falar assim, quando a pessoa fala sobre divulgação. Não é questão de não ser modesto, mas eu já estou em mais de 15 anos fazendo grafite, mandinho. Se eu falar aqui, você fala que é antes de Cristo. Então, muita gente conhece o nosso trabalho, não só eu como artista, mas o grafite em si, né? A cena do grafite. Então, se você tem um grafite no seu evento, é o grafite que está divulgando o seu evento. É nós que estamos fazendo a divulgação do seu evento. Então, a divulgação pode ser até mútua, mas não é apenas só para a gente, entendeu? É isso, pode ser o shopping, pode ser o boulevard, pode ser qualquer instituição, pode ser até a Coca-Cola. Tem tempo, eu tenho aluno estúdio, eu tenho internet, eu tenho que poder produzir, está lá. Se eu sair do meu estúdio, o aluguel está correndo, eu tenho que pagar. Então, o mínimo da diária, às vezes, ainda está sendo de graça, porque tem que pagar o meu transporte, a alimentação. E sem contar com as tintas e o estudo que a gente tem, a tinta que a gente gasta na rua para pintar, né? Porque é como se fosse uma mensalidade na faculdade nossa, né? Eu falo assim, minha faculdade de rua foi o grafite, eu aprendi tudo com grafite, eu nunca fiz uma aula.
de desenho na minha vida. A única aula que eu tive foi de tatuagem aí com o Marcelo Yakuza. A única pessoa que chegou a ter aula. E de resto, claro, né? Sempre estou na internet, né? Estudando, né? Falando sem aula de uma forma assim, de curso, né? Um workshop, alguma coisa assim mais direta. Nós estamos em quanto tempo? 5 minutinhos para a gente finalizar. 5 minutinhos, galera. Considerações. Aproveita aí, alguma pergunta. Considerações finais. Bartolazzi Milene entrou aqui também. Opa! Essa live vai ficar gravada, tá, galera? Quem for entrar agora aí, né? Se quiser poder acompanhar ela toda, ela vai ficar salva. Não é isso? Nessas considerações finais, Johnny, Sim. você gostaria de explanar um pouco da sua carreira, de quando você começou, de como foi sua trajetória até aqui? Aí vai dar mais tempo. Não, mas assim, uma breve, só pra galera saber, né? Da onde que surgiu. Da onde que eu vim, né? Então, galera, eu vou falar assim, uns 12 anos, desde criança eu sempre desenhei. Eu trabalhava meu pai tinha um ferro velho, então eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai não me permitia que eu trabalhasse em outro lugar, né? Porque ele se beneficiava, né? De eu trabalhar para ele. E nesse meio tempo eu comecei a andar de skate, lá com uns 15, 16 anos, e através do skate eu conheci o grafite, né? Conheci o Andinho, conheci o Luciano. Isso foi em 2005, tá, galera? 2005, então eu comecei a fazer grafite, né? Na rua. Meu pai me questionava muito, porque eu gastava dinheiro para pintar na rua. Então eu comprava tinta sem ele saber, ou eu falava que a tinta estava na metade do preço. Eu guardava, nessa época eu estudava numa escola particular, eu era bolsista de uma escola particular. Então lá não tinha merenda, então tinha um dinheiro que você tinha que levar, né? Para fazer a sua merenda. Eu guardava esse dinheiro para inteirar na tinta, né? Ficava rateando o fantasma da galera, um pouquinho de cada um, e guardava tipo aqueles R$7, que era metade da tinta. Falava que comprava tinta por 7, a tinta era 15, 14, né? Comprava por 7, aí meu pai meio que liberava, né? Porque eu não conseguia pegar uma mentira direta, né? Então tinha que dar um jeito. Então comecei a pintar com esse esforço, né? E muita gente às vezes acha maneiro grafite, quer fazer grafite, mas quando vê que tem que comprar tinta, quando vê que tem que ficar no sol, não quer fazer. Mas quando rola um edital, quando rola um evento que vai ter um cachê, as pessoas querem dizer que elas sabem. Elas são, porque pintou aí, pinta um muro na casa da tia, da avó, sei lá, né? E fala que é grafiteiro, que é artista. Não que eu não seja artista, mas o grafite, cara, não é pintar a parede, é assim. Para mim, grafite não é só pintar a parede, grafite é um estilo de vida. Eu defendo o grafite, eu vejo o grafite como um estilo de vida. Então, os pássaros é o meu grafite mais verdadeiro. Você pode ver o meu trabalho aí nas lanchonetes, em restaurante, mas ainda não é um grafite, entendeu? É uma obra de um grafiteiro, porque eu estou na rua, tá? Então eu posso dizer que eu sou um grafiteiro. Eu tenho isso como um estilo de vida, embora hoje eu não pinte como pintava antes. Acho que desde que começou a pandemia também, a gente deu uma recuada, né? E hoje em dia também tem muitos trabalhos, mas a gente está devagar e continua, né? Então é mais ou menos isso. Isso aí. Fazendo agradecimento. Chegamos ao final aí, tá? Já deu a nossa hora aqui. Eu não sei, o Instagram ele interrompe, se ele interrompe, se não interrompe, melhor. Eu não tenho certeza, não, melhor parar um pouco antes. Da gente interromper para poder a live ficar salva, tá? 2 minutinhos pra gente finalizar. Um agradecimento aqui de novo aqui, né? Isso aí. Essa live aí, galera, foi contemplada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, tá? Pela SESEC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.
Queria agradecer ao estúdio aqui, né, o Vídeo Estúdio Criativo, que me ajudou em todo esse suporte de estar fazendo a live aí, tá? Que deixou disponível o Lombardi aqui pra gente participar da live. A Ana Francesca também, que nos ajuda bastante. E agradecer, pô, todo mundo que participou aqui comigo, que fez perguntas, pô, que gosta do meu trabalho, que indica, pô, vocês estão aqui no meu coração. E no mais é isso, galera. Nós vamos encerrar. E qualquer coisa pode mandar aí depois aí nos comentários também, ou pode me chamar no DM se tiver alguma dúvida ou quis falar na live, pode me chamar no DM, pode fazer perguntas, pode continuar essa conversa. Então, Johnny, deixa suas redes sociais aí para poder a galera entrar em contato. Galera, então, minha rede social, essa aqui, né, minha principal, Johnny Mr. Boyd, tá? Se você for lá na bio, tem um link, nesse link tem todas as minhas outras redes, tem o Pinterest, tem o YouTube e tem o meu perfil de tatuagem, tá? Quem quiser conhecer um pouco de tatuagem é o mrboyd.art. Mas você entrando lá no meu feed, tem os links lá já para facilitar aí para vocês, tá? Inclusive tem também o meu WhatsApp, caso alguém queira fazer algum orçamento, né? Também não é ruim não. É isso, gente. Isso aí, os boletos vêm. Ajuda o artista aí. Valeu, vamos encerrar? Valeu, paz e luz.